paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma leitura. Estamos seguindo, fiéis ao nosso plano de leitura. Hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 6 do livro de 1 Coríntios. Eu quero parabenizar vocês que estão neste propósito, que estão empenhadas, encorajadas a se manterem fiéis, porque eu sei que muitas vezes os compromissos, as atividades da gente diária, elas tiram a nossa atenção, mas eu quero parabenizar você que está tirando um tempinho, porque Deus, Ele precisa ser nossa prioridade. Você está priorizando a palavra do Senhor e tenha uma certeza, Deus te recompensará. Vamos fazer a leitura então hoje do capítulo de número 6, você vai fazer a leitura completa aí na sua casa e nós vamos aqui juntas ler alguns versículos. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 12. Diz assim: digo isto para envergonhá-los. Ninguém entre vós tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes? O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não devo me tornar escravo de nada. Paulo agora abre esse capítulo de número 6, falando a respeito de uma discórdia que há entre os irmãos da igreja, e esse desentendimento está sendo levado perante o tribunal, está sendo levado para ser julgado pelo juiz, e Paulo vem agora condenar os coríntios, vem agora trazer à memória deles que eles estão escandalizando a fé que outrora eles aceitaram. E Paulo vai dizer a eles que eles não têm sabedoria suficiente para julgar as suas causas, os seus desentendimentos. Vocês se acham tão sábios, diz Paulo, vocês são possuidores de tanta sabedoria e agora não têm sabedoria para resolver entre si questões pessoais de vocês? Não tem tamanha sabedoria, falta em vocês, que vocês precisam levar questões de irmãos, entre irmãos, para pessoas descrentes, julgá-las. Com isso, Paulo está chamando a atenção deles de que eles estão expondo o evangelho que eles servem. Eles estão levando um evangelho para os descrentes, um evangelho de brigas, estão escandalizando a palavra que eles têm servido. Paulo vai chamar a atenção dos coríntios que as questões pessoais são resolvidas de formas pessoais, são resolvidas entre si. E aí ele vai fazer uma lista de atitudes que nos fazem ficar de fora do reino de Deus. Entre elas, a imoralidade sexual, a injustiça, porque perante a palavra do Senhor, eles estavam sendo injustos um para com o outro, porque muitas vezes há situações que devemos colocar na presença de Deus. Há situações nas nossas vidas que não convém a nós resolvê-las na força do nosso braço, mesmo que às vezes tenhamos razão. Muitas vezes a gente pode ter razão, mas muitas vezes as nossas atitudes vão escandalizar o cristão que nós somos. O Senhor nos chamou para ser luz, para ser sal, para ser diferente, para chamar a atenção, fazer diferença no mundo pela nossa prática de bondade e de amor, e não pela nossa ira
e pela nossa falta de longanimidade. Então Paulo vai chamar a atenção dos coríntios: olham o que vocês estão fazendo, olha o escândalo que vocês estão levando diante daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Olha o que vocês estão fazendo, vocês como irmãos, como crentes, como pessoas chamadas, libertas, agora estão levando uma questão para ser resolvida judicialmente diante daqueles que são descrentes. E Paulo ainda vai chamar a atenção deles mais uma vez acerca da imoralidade sexual a partir do versículo de número 12, onde Paulo usa a seguinte expressão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Esta era uma frase que os próprios coríntios usavam para fazer o que eles bem entendessem. Eles queriam dizer: agora nós somos livres das leis de Moisés. Cristo nos deu liberdade. Então eles usavam esta frase: tudo me é lícito. Eles usavam esta questão, esta frase: agora tudo me é lícito. Porém Paulo vem acrescentar: mas nem tudo me convém. Porque os coríntios queriam dizer que agora eles estão livres da lei. Eles estavam livres daquela lei pregada, né, onde eles tinham que muitas vezes andar sobre regras que acusavam eles. Então agora eles usavam dessa liberdade para praticar o pecado. Aí Paulo vai dizer: tudo te é lícito, você foi chamado para a liberdade, sim, você está livre da lei, sim, porém nem tudo te convém. Então Paulo vai chamar a atenção deles com a própria frase que eles mesmos usavam: porém nem todas as coisas nos convém fazer. Nós, quando chamados ao Evangelho de Cristo, nós sabemos que somos livres para praticar tudo o que quisermos. Eles eram também livres para levar questões aos tribunais, porém eles não pensaram naquilo que eles estavam causando na vida, né, no pensamento daqueles que não conheciam o Evangelho, escandalizando o Evangelho de Cristo, escandalizando a palavra e escandalizando a vida deles próprios, que era para ser sal, que era para ser luz, e eles estão levando uma prática ímpia diante dos ímpios, né? Aquilo que não nos convém fazer, mesmo que muitas vezes nós nos achamos na razão, muitas vezes não nos convém fazer por questões que o Senhor ele nos justifica. A palavra do Senhor, ele vai dizer que aquele que é chamado e aquele que é escolhido, o Senhor não deixa que nada aconteça, nenhuma injustiça aconteça, porque o Senhor é aquele que o justifica. A palavra do Senhor diz: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É o Senhor quem os justifica. Então eu quero que você, neste dia, leia, faça a leitura deste capítulo e peça para o Senhor abrir o seu coração, plantar a semente para que você possa entender e analisar suas práticas, analisar suas atitudes e ver onde nós podemos melhorar diariamente. A leitura da palavra do Senhor, ela vem como uma espada de dois gumes, vai penetrando até a divisão da nossa alma. E é ela que está apta para discernir qualquer intenção do nosso coração. Que o Senhor abra o nosso coração nesse dia através dessa leitura e que Ele possa abrir a nossa mente e nos tornar dia a dia pessoas, filhos mais parecidos à sua imagem e semelhança. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.